E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco Bradesco. A gente vai comentar sobre ele porque ele é um banco que é considerado um bancão aqui do nosso país, porém ele acabou ficando para trás em relação a Itaú, Banco do Brasil. Itaú e Banco do Brasil trouxeram grandes resultados de lucratividade, grandes valorizações, e o Banco Bradesco está trazendo essa incerteza ou uma sensação de risco por trás, e isso faz com que as ações não performem tão bem. Ele acabou ficando envolvido nessas questões aí de estresses entre Americanas e outras empresas, e essas coisas trouxeram aumentos de provisões de devedor duvidoso, ou seja, um aumento na sensação de que teria uma certa inadimplência. E tudo isso acabou impactando diretamente os resultados do banco e, consequentemente, impacta tempo de retorno de investimento, reduções em dividendos, e tudo isso gera uma sensação de risco e incerteza para o investidor, e ele fica um pouco na dúvida se talvez faz sentido correr esse risco. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre como que estão os resultados atuais. Eu fiz também aqui alguns cálculos para a gente ver um tempo de retorno de investimento e capacidade de pagamento de dividendos com base nos resultados que o Bradesco trouxe em 2023. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal se não tiver inscrito, dá essa força aí para o canal crescer. Então, primeiramente, vamos passar aqui no Status Invest e depois a gente vai lá para minha planilha para ver como que ficaram os resultados. Então aqui a gente está no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. A gente está aqui na ação BBDC4, que seriam as ações preferenciais do Bradesco. O valor atual está na casa de R$ 15,81. Quando a gente desce na parte do dividendo, está aqui na casa de 7. Eu não acho ruim, de 6 para cima, e principalmente quando é uma empresa já sólida, com recorrência de resultados, eu já acho bem interessante. Então aqui de 7% para cima já fica bem bacana. A gente pode visualizar que se a gente vê a média aqui dele, ele vai estar em 4,37. Ou seja, porque geralmente, por ele ser considerado esse bancão, ele trabalha a preços mais superiores, o que acaba reduzindo as métricas de dividendo. Então aqui nesse aspecto de dividendo tá bem bacana. Na relação aqui de tempo de retorno de investimento, que seria o preço-lucro, está na casa de 12. 12 é ruim? Depende do momento, depende de muitos fatores, de pessoa para pessoa. Esse daqui de 10 para baixo, quando você olha outras variáveis, ele já fica bacana. Mas não é que de 10 para cima fica ruim. Principalmente em empresas como o Bradesco, que já são empresas que já trouxeram muitos resultados, já se provaram no tempo, elas tenderiam a trabalhar em métricas mais superiores, porque os investidores sentiriam maior credibilidade em investir nas ações e esses indicadores acabariam ficando mais superiores, dando a sensação de que ela estaria cara, mas é porque ela geraria uma certa segurança maior por trás. Mas não chega a ser o caso atualmente do Bradesco. Acredito que esse daqui esteja elevado por conta das quedas de lucratividade, e a gente consegue ver isso através do preço-valor patrimonial, que já já a gente chega nele. Mas quando a gente vê aqui a média desse indicador, está aqui na casa de 11 também, e a gente vê que em outros momentos as ações do Banco Bradesco já trabalharam em PLs de 15, de 13,87, então é meio que normal ele estar acima de 10. Aí quando a gente vem no preço-lucro, essa métrica aqui é o que dita a questão de que talvez os investidores estão muito pé atrás em relação ao banco, porque aqui ele está na casa de 1, ou seja, o valor que as ações do Banco Bradesco estão sendo trabalhadas é exatamente o valor que ele tem ali de patrimônio. Ou seja, está na casa de 1. Não teria uma sensação nem de muito desconto e nem de estar sendo cobrado um preço superior ao patrimônio por conta dessa segurança. Quando a gente vem aqui no histórico médio, a gente vê que ele trabalha em um preço-valor patrimonial na casa de 1,61 e em vários momentos aqui no tempo você visualiza ali de 1,5 para cima. Em poucos momentos, como aqui em 2015, ele estava na casa de 1,09. Ou seja, é com base nesse indicador que eu comentei aquele detalhe do preço-lucro estar elevado por conta de queda de lucratividade e não por conta de que é uma empresa robusta que traz resultados recorrentes e os investidores estariam dispostos a pagar mais por ela. Porque quando a gente olha aqui para o preço-valor patrimonial, a gente vê que ele está destoando muito da média, o que dá essa sensação de risco e incerteza. E os investidores ficam na dúvida em relação de quando ele vai retornar esses aumentos de lucratividade e talvez se irá retornar ou se irá perder mercado para Banco Itaú ou Banco do Brasil. Mas até o momento, eu acredito que o dividendo, o preço-lucro e esse preço-valor patrimonial, eles são convidativos ao menos para estudo e que caso a ação passe o seu perfil, você poderia cogitar investir nas ações. Mas é claro que não é uma recomendação de investimentos, mas é apenas uma opinião de que aparentemente a ação poderia sim
estar com um certo desconto ali em relação a tudo que ela já entregou ao longo do tempo, e esse poderia ser um espaço de tempo ali onde ela estaria passando por uma tempestade perfeita e está sendo pressionado o valor de suas ações. Um ponto que eu acho legal da gente visualizar é aqui a DRE do Bradesco. A DRE, para quem não sabe, é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custas, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. Por que eu acho bacana da gente visualizar? Primeiro que a gente consegue ver que o Bradesco ele foi mantendo e trazendo aumentos de receita, que em 2022 bateu um total de 205 mil de receita líquida, com uma lucratividade de 21 bi. Aí, claro, conforme ocorreram essas questões, ele foi trazendo quedas de lucratividade. Mas o que eu acho interessante, que eu ficaria de olho se fosse você investidor, é nessa questão aqui das lucratividades com base na receita. Ali depois na minha planilha a gente vai conseguir visualizar melhor isso, mas vai guardando essa informação. Aqui em 2014 trouxe 15 bi de lucro com base em uma receita de 99 bi. Aqui em 2015, 18 bi de lucro com base em 114. Aqui em 2017, 17 bi de lucro com base em 137. Ou seja, ia trazendo 17 bi de lucratividade com base ali entre 100 e 120 de receita. E quando a gente visualiza a DRE aqui com base em resultados trimestrais, a gente vê que desde 2022 o Banco Bradesco trouxe trimestralmente receitas ali na casa de 50 bi. A gente vê aqui que desde o primeiro tri a todos os outros tri, a gente foi tendo receitas ali de 50 bi para cima. Por que isso é curioso? Porque a gente consegue ter uma receita anual de 200 bi para cima. Inclusive, em 2023, se a gente já fizer um somatório aqui, a gente já está chegando em algo próximo de 170 bi de receita com base nos 3 trimestres. Por que eu acho isso interessante? No passado, ele gerava lucratividades de 17 bi com base em 100, 120 bi de receita. Ou seja, aqui a gente já subiu muito a receita do banco. E esse aumento de lucratividade ele poderia vir de diversas maneiras, controlando melhor essas custas aqui, porque a receita já aumentou. Então seria só uma questão de trabalhar melhor essas custas e aumentar um pouco dessa margem. O que eu comentei para vocês guardarem as informações da DRE é por conta disso aqui. Então aqui eu planilhei algumas informações, então aqui tem valor da ação BBDC4 de 15,81, valor de mercado de 160 bi. Aí aqui tem as lucratividades estimadas. No caso aqui, a primeiro, segundo e terceiro tri são as lucratividades reais, o quarto tri está estimado, que é uma média dessas três, só para a gente conseguir fazer um lucro estimado do ano, porque ainda não foi divulgado o resultado do quarto tri de 2023. Então aqui, primeiro, segundo e terceiro tri são as lucratividades reais, e o quarto tri é uma média dessas lucratividades. A gente teria um lucro estimado de 17 bi 354. Aqui já é um ponto de atenção. Lembra que a gente viu lá 2013, 2015, 2017 trazendo essa lucratividade de 17 bi, porém com uma relação de receita de quase a metade do que é gerado atualmente. Isso já gera essa sensação de que poderia ter uma margem ali para trabalhar melhor esses resultados e aumentar essa lucratividade ao longo do tempo. Daí aqui, com base nesse lucro estimado, teríamos um preço-lucro na casa de 9, que seria bem interessante, de 10 para baixo já seria bacana. Então aqui a gente já consegue ter uma expectativa de aumento ali de lucratividade, porque as receitas são maiores. A gente, mesmo sem ter esse aumento de lucratividade, já teríamos um PL de 9, que já seria bacana. E a capacidade de pagamento de dividendos ficaria de 2,7 a 10,80. E aqui, se a gente for visualizar, se pagasse ali de 60% para cima, já teríamos um dividendo considerável também. Aí quando a gente olha aqui para o lado, um dividendo estimado com base numa distribuição de 60%. Teria uma distribuição de 10 bi 412 milhões e a representatividade dele seria de 6,5%, que é igual a gente comentou, de 6 para cima, e toda essa solidez que o banco traz por trás seria um dividendo interessante. Então o valor atual que as ações do Bradesco estão sendo trabalhadas, sobre a minha opinião, eu acredito que poderiam ser uma oportunidade ao menos para estudo, porque gera uma sensação que ele pode trazer um dividendo interessante, um tempo de retorno de investimento interessante, apesar de ainda não ter tido aumentos de lucratividades, e pelo contrário, ter tido quedas de lucratividades. E eu creio que com base nesse aumento de receita, ele teria esse espaço para conseguir aumentar essas lucratividades ao longo do tempo, e ele poderia ser sim uma oportunidade de investimento onde você teria ali um dividendo e um retorno de investimento atrativo, e com o tempo, quase essas possibilidades positivas se concretizem, você ainda teria valorizações sobre seus investimentos. Então poderia ser um ótimo cenário. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimento, porque é você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. E para você que curtiu o vídeo até aqui, desculpa essas manchas aqui de suor, mas tá muito quente, eu tô sem ar, não dá para ligar o ventilador porque atrapalha o áudio. E se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Eras isso e abraços!